primeira aula foi sensivelmente. O objetivo foi sentir o ponto de embreagem, andar com a moto de um lado para o outro. Sensivelmente foi isto, não é? Ligá-la, aquelas coisas básicas e sentir o ponto de embreagem. Eu pensei que na primeira aula eu fosse pôr-me em cima de uma CB500, mas o instrutor achou que, uma vez que era a primeira aula, e achou muito bem, poderíamos começar com a mais pequena, com uma CG 125, uma Honda também. O instrutor disse que houve ali duas coisas que notou na minha aula, não é? Uma foi que eu pareço ter boa sensibilidade para a embreagem, não é? Porque não deixava ir a moto abaixo e nem em subida, nem nada, pronto. A baixa velocidade, muito baixa velocidade, e não deixava porque só estava a andar com a moto mesmo com a embreagem, não é? Sem acelerar, basicamente, só ali depois, a partir de determinada altura, comecei a acelerar, mas ele disse que tenho boa sensibilidade com a embreagem, espetáculo. Depois, que me equilibro muito bem, porque, disse algumas vezes, é impossível andar na moto à velocidade que andou e mantê-la equilibrada, não é? Claro que sentia que o equilíbrio era um bocadinho mais precário. Quando comecei a acelerar mais um bocadinho, comecei a sentir muito maior facilidade. Gostei de saber. Que mais? Depois, na segunda aula, que foi no dia seguinte, já foi meter mudanças, começar a fazer curvas. É muito importante para onde é que nós olhamos, não é? E assim que eu olhava para o passeio, para dar a volta, não é? E não ir ao passeio, não é? Eu olhava para o passeio e era facílimo ir ter ao passeio. Não bati do passeio, não subi o passeio, mas era facílimo ir dar ao passeio. E quando ele me dizia, olha aqui para nós, o meu marido não foi assistir nestas duas primeiras porque foi um horário que deu para ele. E quando eu olhava para eles, de facto, era um espetáculo, porque fazia bem a curva. Há muitos anos que eu adoro motas, desde a minha adolescência, pelo menos, que eu adoro motas e que eu quero andar de moto e que eu gostava de ter uma moto. E eu tenho a ideia de que não é difícil. Eu imagino muito bem, imagino-me facilmente a conduzir uma moto. Demos a voltinha por fora, passei por três rotundas, uma delas é a rotunda de Centro-Sul, né, que é uma rotunda com muito movimento, embora aquela hora estivesse tranquilo, QB, mas foi muito bom, senti que estava muito mais à vontade para, sim, dar as curvas, mas como dizer, para olhar para trás, para me inclinar para trás enquanto vou a dar a curva, sem ter que olhar para a frente, com mais confiança, portanto. E isso foi muito bom, foi uma sensação também muito agradável. E pronto, são coisas boas. E é bom que sejam coisas boas, de aula para aula e haver uma evolução. Eu achei piada que ele me perguntou, então, mas andaste de 125 entre estas duas aulas? Não. Sério? Não. Pronto, está bem, então continua lá.
boa. Já cheguei a metade das aulas de condução e vou ter que aguardar até ter mais. Vou ter que aguardar por fazer o exame teórico de código. Não é código, mas chamam-lhe exame de código porque não é o exame de condução, não é? Então vou ter que aguardar. Fui ontem marcar o exame, está marcado para dia 23 deste mês, de fevereiro. São 23 dias sem andar de moto. Não. Então, já falei com o maridão e tenho que ir treinando até lá. Por isso, hei de pegar na scooter. Agora, como é que está a ser? O que é que eu estou a achar? Eu estou a gostar muito. Notei como fico tensa nas aulas sem me dar conta disso. Então, a última aula, na verdade, foram duas juntas, duas seguidas. Foi uma aula muito boa, correu muito bem. Ele continua a dizer que está a haver a evolução, que é uma evolução muito positiva. E que desta última vez, nestas duas últimas aulas, já estava a conduzir mota. Ele disse que na próxima, então, eu já passo para a mota maior. Entretanto, tive a oportunidade de me sentar uma vez mais na CB500 para reavaliar a altura dela e fiquei muito contente porque chego melhor ao chão na CB500 do que na CG e isso é muito bom. Na última aula, que foram as tais duas juntas, gostei muito do facto de ir com outro instruendo, ou seja, havia mais alguém a ter aula naqueles dois horários e fomos os dois ao mesmo tempo com o instrutor atrás de nós no carro, não é? Então ele ia à minha frente na CB500, por isso é que pude sentar-me em cima dela e experimentar. Gostei muito de ir mais alguém na aula, não é? E de ir à minha frente, porque não é que eu fosse focada nele, mas não ia tão focada em mim, no que é que eu estava a fazer bem ou poderia estar a fazer mal, não é? E não ia tão focada em mim, então as coisas eram mais automáticas, sendo que não são automáticas, a condução de moto ainda não é automática para mim, não é? Mas algumas coisas são automáticas da condução do carro e não tinha que estar tão focada nelas porque é algo que eu já faço, não é? As piscas nas rotundas, coisas do género, ou mudanças de faixa, ou olhar para trás, mesmo sendo uma moto, e não olhar só pelos espelhos, sim, tenho que olhar para trás, então isso foi interessante. Foi interessante também, depois para cá vinha eu à frente e notei aí a diferença, correu bem na mesma, mas notei a diferença. Então foi uma volta maior, também andei mais tempo seguido de moto, gostei muito do facto de serem duas aulas seguidas, porque nos permitiu distanciarmos mais, andar mais tempo de seguida, permitiu também esta questão de irem dois instrumentos, porque ele tinha este horário antes e assim, pronto, não teve que vir cá para depois me apanharem em mim de alguma forma e continuarem a aula. Então foi muito bom, muito positivo. Eu recomendo não só o facto de terem duas aulas seguidas, se puderem, mas também se houverem mais instrumentos ao mesmo tempo poderem ir juntos, porque de facto facilita bastante. Ainda de outra aula antes destas, eu lembro-me, eu confirmei ali uns detalhezinhos com o instrutor e um deles foi o facto de, porque foi um ponto que eu notava ainda alguma dificuldade, que era nas reduções a velocidade. E então eu confirmei com ele algo que eu tinha visto nos vídeos aqui no YouTube, que quando nós pomos a mudança, não é? Nós desaceleramos para pôr a mudança, tiramos a mudança e depois é que aceleramos. E o movimento é este, não é? E eu já tinha visto isto, mas entretanto em conversas e tal, pois as coisas são um bocadinho diferentes, nem toda a gente tem as mesmas opiniões e acabava por fazer, bem, eu vou acelerando um bocadinho, tal como faço no carro, mas no carro é automático, no carro eu já conheço
o ponto dele já o conheço bem. Se fosse um carro em que eu pegasse pela primeira vez, à partida eu não o faria, ou talvez porque é habitual, mas não o faria da mesma maneira, porque eu não sei qual é o ponto de embreagem do carro, não conheço, então eu precisaria de o sentir, não é? Ali na moto é a mesma coisa, se eu não a conheço eu preciso de a sentir, só que eu queria acelerar as coisas, não era propriamente acelerar a moto, mas acelerar aqui, a queimar etapas, e não pode ser, porque temos que ir devagar, não é? Então, de facto, para pôr a mudança nós desaceleramos e quando largamos a embreagem, depois de pôr a mudança, largamos a embreagem, convém sentir a moto, sentir onde é que ela está para depois poder acelerar. Isto é algo equiparado, algo muito simples que pontualmente ao longo do tempo eu fui dando esta dica a algumas amigas que tinham tirado a carta há pouco tempo, que não tinham ouvido esta dica da parte do instrutor. Eu acho que é algo tão simples, mas depende muito de quem está a instruir, não é? E que é, de facto, para, em vez de acelerarmos para arrancar com o carro, nós levantamos apenas a embreagem para sentir onde é que é o ponto, para sentir começar a andar. E quando ele começa a andar, nós podemos então dar-lhe o cheirinho de acelerador. Claro que isto depois é tudo muito automático, claro que no meio do trânsito nós andamos um pouco mais depressa e arrancamos mais depressa, então fazemos tudo isto muito mais depressa, quem manda etapas pelo meio, e tudo é muito fluido, muito naturalmente fluido. Mas para quem está a aprender, esta é uma dica muito importante e que faz toda a diferença. Eu lembro-me de situações em que isto foi muito claro. Para mim, eu aprendi isto, eu não me recordo se o instrutor na condução disse isto ou não, mas um dos meus amigos na altura disse-me, e então isto era claro para mim mesmo antes de tirar a carta. Sim, antes de tirar a carta. Porque na realidade eu aprendi a conduzir com algumas pessoas, que não foi o instrutor. Depois aprendi outras coisas com ele, claro. Então na moto não é diferente, é preciso sentir o ponto da embreagem. E eu sinto quando é para arrancar, num semáforo, não é? Num entroncamento, cruzamento, mas não quando estou a mudar de mudança. E isto eu noto mais, não é propriamente para pôr uma mudança acima, porque aqui tranquilo, não é? Nós já sabemos que vamos acelerar mais um bocadinho, que ela aguenta ali bem, porque nós esticámos um bocadinho antes, pelo menos é o que eu faço no carro, é o que eu faço na moto. Mas nas reduções, são as reduções. Na redução de mudança, há ali um momento em que eu noto que ela ficava acelerada. Porquê? Porque eu estava a acelerar um bocadinho, estava a rolar um bocadinho o punho. Então é preciso desacelerar mesmo. Mas nesta última já me correram muito melhor as reduções, nada como prática, não é? O hábito faz o monge, como se costuma dizer, mas para fazer o hábito, para criar o hábito, nós precisamos de treino, muito treino. Por hoje é só. Até breve. O travão da frente é aqui. O travão só dois dedos. Isso. Ok, chego para trás. Andar. Não, pois eu posso travar ao mesmo tempo, não é? Nada. Fica difícil. Levo até onde?